Olá, amigos! Iniciamos mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos que este programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. Conosco, como sempre, Milton Felipelli. E aí, seu Milton Felipelli? Estou agradecido aqui pela oportunidade de estar diante das nossas câmeras, com os nossos técnicos ao seu lado, para mais um programa. Esse programa Esclarecimentos Oportunos nasceu das ideias sempre sugeridas, também misturadas com os espíritos amigos, né? Que conhecendo o nosso propósito de colaborar com a divulgação da doutrina e amparados sempre aqui na boa coordenação do nosso Antônio Coelho Filho, ele se propõe está vindo para atender uma série de solicitações de nossos amigos, ouvintes. É grande o número de pessoas que acessam aos nossos programas. E a gente até perde um pouco o controle assim, né, de quantidade. Porque nós somos poucas pessoas, os programas foram crescendo, já são esse acho que é o programa 178, se não me falha a memória, ou 177. Então você vê, são 170 programas. É bastante coisa, né? Não dá para a gente olhar todo dia um por um. Não, eu digo isso porque tem também instituições que multiplicam, né? Que apresentam. Sim. Então isso é sempre muito importante para a divulgação da doutrina espírita. Pela oportunidade, Coelho, eu gostaria de saudar a todos, como sempre fazemos aqui, desejando-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre. E nós, só lembrando aqui, com o objetivo de divulgar a doutrina, né, nosso programa e nosso trabalho, e para isso não poderia ser diferente, nós sempre nos baseamos nas obras fundamentais da doutrina, que são os livros de Allan Kardec. Quem quiser estudar o Espiritismo tem que estudar os livros de Allan Kardec. Isso ajuda muito, ajuda porque a pessoa pode ter sempre ideias fundamentadas, né? Na lógica, naquele descortínio de Kardec, sempre com bom senso, um trabalho feito cientificamente, porque ele usou de uma metodologia. A doutrina não é uma doutrina de um espírito só. Nem de um médium só, nem de um médium só. É uma doutrina de centenas e centenas de colaboradores e pelo consenso da metodologia universal, que foi escolhida pelo nosso codificador. Então nós temos aí o resultado sempre ótimo das ideias, porque elas oferecem umas profundas reflexões. Muito embora Kardec falou que sugeriu, inclusive, que a gente leia tudo, né? Todas as coisas, né, nós podemos ler, estudar, não significa que a gente deva... A gente, vou ler os livros do Kardec e não vou ler mais nada, não é isso. Mas para ter fundamentada a doutrina em nós devemos estudar essas obras e depois, lendo as outras, a gente vai comparar. Isso aqui é realmente espírita ou não é realmente espírita? Mas é importante que, antes de tudo, sendo espírita, que conheça, né, bem, estude as obras chamadas da codificação, né, que chamamos de codificação espírita. Olha, logo depois que saiu o Livro dos Espíritos, a esposa de Allan Kardec leu em um dos jornais de Paris, viu lá uma propagandazinha pequena, dizendo assim: leia o Livro dos Espíritos e ele o tornará mais forte. Ninguém sabe até hoje. Depois souberam lá o autor dessa propaganda que foi inserida no Jornal de Paris. Agora, o interessante é que a pessoa, logo que saiu o Livro dos Espíritos, percebeu que a leitura saudável da obra poderia dar mais força interior para a pessoa. Por quê? Porque vai esclarecendo sobre a vida e a gente fica mais fortalecido, sabendo por qual razão as coisas acontecem conosco. Não existe acaso. Não. Mas, meu amigo Milton, vamos aqui atender mais uma solicitação. Diz assim:
como um espírito pode realizar o fenômeno de transporte de objetos, se ele não possui as mãos como possuímos? Interessante a elaboração da questão. Claro. Está certinho. Então vamos primeiro mexer nesse assunto ligado com o fenômeno. Por que que a gente usa essa palavra? A palavra fenômeno mostra que não é usual. Se fosse corriqueiro, ordinário, então deixaria de ser utilizada a palavra fenômeno. É fenômeno que acontece de quando em quando, então, por essa circunstância, nós dizemos essa palavra. Então, a pergunta é como que os espíritos realizam esse fenômeno. Bem, antes de dizer que existem fenômenos classificados por Kardec de fenômenos inteligentes e fenômenos de efeitos físicos. Os fenômenos de efeitos inteligentes, dentro do quadro da experiência mediúnica, dentro da ciência sobre mediunidade, são o da psicofonia, que é pela fala, psicografia, que é pela escrita, pela audição, que é pelo ouvido, e pela vidência, que é pela visão. Então a pessoa pode ver perispíritos, a gente costuma dizer ver espíritos, pode ouvir espíritos, embora eles não falem, mas eles provocam, através do pensamento, como se falassem, para nós entendermos. Podemos verificar através da escrita, da grafia e também da psicofonia, que é da voz. Esses foram classificados como fenômenos de efeitos inteligentes. E Kardec classificou como fenômenos de efeitos físicos aqueles que ostensivamente se ouve, se vê. Como, por exemplo, fenômeno de batidas, ruídos, suspensão de objetos ou de pessoas, materialização, tangibilidade ou visibilidade de espíritos. Então, esses fenômenos foram classificados como fenômenos de efeitos físicos. E também esses de transporte de objetos ou de pessoas de um lugar fechado para outro local. Kardec verificou isso e classificou como tal. Por quê? Porque eles acontecem ostensivamente, do ponto de vista material. Chamou-se de fenômeno de inteligentes ou intelectuais, aqueles que passam pela inteligência ou intelectualidade do médium. E fenômeno de efeito físico, aqueles que, usando de alguns recursos, que é objeto da pergunta, podem ser verificados, constatados. Esses fenômenos, para a realização de um fenômeno de efeito físico, é preciso de um elemento indispensável, que é o fluido vitalizado, que é assim que Kardec chamou a utilização desse fluido bem caracterizado e que serve ao propósito ou dos espíritos ou das pessoas que possuem essa capacitação de produzi-los. O que é um fluido vitalizado? Todos nós temos fluidos vitais, mas os espíritos combinam os seus fluidos com os fluidos de médiuns e juntando esses fluidos ao objeto, no caso aqui, eu vou citar, por exemplo, um copo. Vai facilitar o entendimento porque todos conhecem o copo. O que eles fazem? Eles envolvem com o pensamento o copo, dão a ele, com esse fluido que eu estou dizendo, esse fluido ele é preparado por eles para isso. Eles envolvem e usam desse fluido para levar o objeto para o local que ele deseja. Vocês naturalmente já ouviram a história de mesas que eram suspendidas, né, pelos espíritos. Como é possível fazer isso? Eles fazem com esse mesmo fluido uma espécie de alavanca e projetam essa alavanca embaixo da mesa e serve com o pensamento, eles fazem a suspensão. Nós temos que lembrar aí uma questão anterior, né? Sim. Também base da doutrina, que Deus criou espírito e matéria. O espírito é o ser inteligente do universo, é o espírito que pensa, e matéria não pensa. Mas o espírito age sobre a matéria.
É nesse sentido que você coloca aqui que os espíritos agem sobre os fluidos com o pensamento, que são matéria, que são matéria, e fazem essas, vamos dizer assim, movem esses objetos. Ou por vezes eles colocam ali o fluido e a gente não vê. Né? E quantas vezes a gente vai procurar alguma coisa que a gente tem certeza que colocou em tal lugar, olha, aí não vê, procura, daí um tempo a gente volta o objeto estava lá naquele mesmo lugar. Ou eles nublam ou Estiram, retiram, né, do local momentaneamente e depois retornam, se for o caso. No tempo de Kardec, ele fez, no Livro dos Médiuns, ele vai citar lá o aparecimento, o transporte de doces, de bolinhos. É claro que o espírito, nesse caso, retirou de algum lugar. E Kardec questiona isso, mas para fazer isso, ele subtraiu de algum lugar, tirou de algum lugar. Claro, causou um certo prejuízo. Aliás, tem muita gente que perde coisas assim, perde porque essas coisas são retiradas pelos espíritos. Obviamente, não são espíritos bons que fazem isso. Eles querem trazer para a gente alguns constrangimentos, né? Algumas... E causar prejuízo mesmo. Muitas vezes. Muitas das vezes para causar prejuízo. E desacerta, né? Então é assim que funciona. Naturalmente a pessoa, ou ela observou esse fenômeno, ou filosoficamente ela quer uma explicação com lógica de como os espíritos retiram certos objetos de um local e levam para outro local. E isso acontece com maior frequência do que a gente imagina, né, Milton? É por isso que eu falei que os espíritos, como vivem em nosso meio, eles procuram ou nos ajudar. Tem aqueles que até trazem objetos de outros locais. Eu realmente presenciei, há muitos anos atrás, o fenômeno com essa natureza. Não vou citar aqui os nomes nem do médium, por medida de cautela e ética também. Mas eu assisti o fenômeno em que o espírito, médico, ele precisava, depois de ter receitado um remédio, a pessoa voltou, depois de algum tempo, dizendo, olha, esse remédio eu soube que ainda está sendo fabricado nos Estados Unidos. Então o espírito falou, então espera um pouquinho. E através desse mesmo mecanismo que eu estou salientando aqui, ele fez o transporte de 5 comprimidos e colocou na mão do médium para que ele oferecesse para a pessoa. Então o que eles fizeram? Retiraram lá do laboratório, da fabricação, para poder atender aquela necessidade. Veja que coisa surpreendente isso, né? Então, nós precisamos compreender a vida com um pouco mais de cuidado para entender que essas coisas, conforme diz Antônio Coelho Filho, são naturais. Só que não entendendo que são naturais, nós causamos até certos distúrbios emocionais entre as pessoas por não compreender que isso está dentro das possibilidades espirituais. E um fato importante que você menciona aqui no nosso programa com frequência, eu sei que você menciona nas suas palestras, porque muitas das vezes a gente está junto, é uma questão extremamente importante, que eu entendo, posso estar enganado, né? Mas eu acho, é que a gente tem que entender que o espírito, essa coisa, o ser inteligente, é o espírito que detém a inteligência, a vontade e o pensamento. É o espírito, não é o encarnado, né? Porque o espírito ele não se localiza no corpo. Tanto que quando a gente sabe, por exemplo, que a gente dorme e o nosso espírito vai por aí afora. Ele está no corpo? É claro que não. Ele tem uma ligação fluídica, vai, se acontece alguma coisa para o corpo, ele volta. Retorna. Mas essas 3 faculdades, né, inteligência, vontade e o pensamento, são atributos do espírito e não da matéria. É isso, senhor? Você que fala isso com propriedade. Não, eu gosto de mencionar, porque como se trata de uma lei natural, está dentro desse quadro de proposta de vida do próprio Criador, o Criador, Deus,
dotou o Espírito dessas qualidades para que hoje a gente pode usar a expressão ferramentas de trabalho do Espírito para que ele produza a sua evolução. A nossa evolução é produzida. E evoluir significa aumentar cada vez mais o volume do conhecimento através das experiências. E sempre o Espírito faz experiências. Ou experiências que se materializam, se estiver encarnado, ou apenas experiências intelectuais se estiver desencarnado. Porém, se ficar encarnado e só pensando, também está fazendo experiência. É porque a gente não se dá conta. Quantos pensamentos, você que lembra disso, nós temos uma quantidade gigantesca de pensamentos diários e não é estatística do espiritismo. Não, isso é uma agência científica. Sim, já existe na internet, qualquer pessoa pode encontrar dados comparativos com esses resultados. Isso é uma coisa muito surpreendente. Mais de 60 mil pensamentos tem um homem por dia. A gente não imagina isso. Não, né? Nós nunca paramos para pensar a respeito disso. Sabe por que a gente não para, Milton? Porque a gente pensa ininterruptamente e a gente não dá conta disso, verdade, né? Isso é verdadeiro, porque, e olha, tem gente que atropela os pensamentos, inclusive. No fundo, a gente tem que aprender a ordenar o pensamento. Olha, a palavra ordenar significa dar ordem para o pensamento. Se nós fizermos isso, a nossa vida, nós sofreremos menos, porque nós teremos uma vida mais apaziguada. E como o pensamento acelerado, esse é o mal do século. Esse é o mal, a criança, o jovem e o adulto, o velho, estão com o pensamento acelerado. E isso está trazendo um distúrbio muito grande para as pessoas. As pessoas estão sofrendo terrivelmente por causa disso. E nós temos que aprender a ordenar o pensamento. Mas, lembrando, a gente tem que estudar a doutrina e entender essas questões relacionadas com o espírito. Olha, né? no Livro dos Espíritos, aproveitando o que você está falando, no Livro dos Espíritos, Kardec repete muitas vezes isso. E é preciso que nós aprendamos que isso é uma espécie de vacina preventiva contra um grande mal, que é o mal do espírito não pensar corretamente. Jesus fez, eu uso sempre dessa expressão, apenas por didática. Jesus fez um esforço muito grande para nos ensinar a organizar o pensamento, a pensar corretamente. Se o homem aprender a pensar corretamente, ele vai melhorar a qualidade da sua vida, não tenha dúvida. Não vai querer coisas mais do que precisa, não vai se surpreender com nada, vai tudo ver tudo com naturalidade, vai aguardar o tempo certo dos acontecimentos. Nós aguardamos com serenidade? Não, nós somos muito ansiosos. Nós estamos fugindo um pouquinho do tema, mas vale a pena dizer que nós precisamos diminuir a quantidade da nossa ansiedade. É algo para... A gente precisa refletir bastante sobre isso, né, Milton? Precisamos. Até porque isso traz para a gente, muitas vezes, alguns sofrimentos, né? A gente fica... E aquela história que a gente sempre ouve, né? A gente sofre por antecipação. Quando chega na hora do fato... Isso é ansiedade. Não é nada daquilo, né? Não, é ansiedade. Né? Fica ansioso, fica sofrendo, chega na hora, a história é outra, completamente diferente. Isso. Mas a gente não consegue dar tempo ao tempo, né? Nós somos, conforme estamos dizendo aqui, muito desestabilizados e nós precisamos aprender a estabilização. Então, Milton, voltando aqui ao nosso tema, né? Que é sobre os transportes, isso acontece muito mais do que a gente imagina também, né? Com uma frequência às vezes bastante grande. E mais uma vez, é que esses espíritos adoram nos causar certos constrangimentos, né? Então, nessa hora tem que ter um pouquinho de paciência, né? E não deixar não se irritar, né? Porque às vezes a gente se irrita em alguma coisa importante, a gente está às vezes em cima da hora e desaparece alguma coisa, né? Tudo é para nos ajudar. Mesmo aquilo que nós consideramos um grande mal, também é um grande bem, porque depois a gente vai fazer essa reflexão, conforme você está chamando a atenção aqui. Dá a impressão que a coisa é desastrosa, mas no fundo, depois que passa, a gente vê que
Não é isso, nada daquilo. É para a gente tirar algum aprendizado. Né? Exatamente. Então, pela oportunidade, agradecer a atenção de todos, desejando-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre. E a você que esteve conosco, o nosso abraço e até o nosso próximo programa.